Olá, fidelidade! Palestra de Neville Goddard, 1948. Ninguém para mudar além de si mesmo. Posso tomar apenas um minuto para esclarecer o que foi dito ontem à noite. Uma senhora sentiu, pelo que eu disse ontem à noite, que sou anti uma nação. Espero não ser contra nenhuma nação, raça ou crença. Se por acaso usei uma nação, foi apenas para ilustrar um ponto. O que eu tentei te dizer foi isso. Nós nos tornamos o que contemplamos, pois é da natureza do amor, como é da natureza do ódio, transformar-nos à semelhança daquilo que contemplamos. Ontem à noite, eu simplesmente li uma notícia para mostrar a vocês que quando pensamos que podemos destruir nossa imagem, quebrando o espelho, estamos apenas nos enganando. Quando por meio de guerra ou revolução destruímos títulos que para nós representam arrogância e ganância, com o tempo nos tornamos a personificação daquilo que pensávamos ter destruído. Assim, hoje, as pessoas que pensavam ter destruído os tiranos são elas mesmas o que pensavam ter destruído. Para que eu não seja mal interpretado, deixe-me novamente estabelecer as bases deste princípio. A consciência é a única realidade. Somos incapazes de ver além do conteúdo de nossa própria consciência. Portanto, o ódio nos trai na hora da vitória e nos condena a ser aquilo que condenamos. Toda conquista resulta em uma troca de características, de modo que os conquistadores se tornam como o inimigo conquistado. Odiamos os outros pelo mal que há em nós mesmos. Raças, nações e grupos religiosos viveram durante séculos em íntima hostilidade, e é da natureza do ódio, como é da natureza do amor. Transformar-nos à semelhança daquilo que contemplamos. As nações agem em relação a outras nações como seus próprios cidadãos agem em relação uns aos outros. Quando existe escravidão em um estado e essa nação ataca outra, é com a intenção de escravizar. Quando há uma competição econômica feroz entre cidadão e cidadão, então na guerra com a outra nação, o objetivo da guerra é destruir o comércio do inimigo. As guerras de dominação são provocadas pela vontade daqueles que dentro de um estado dominam as fortunas dos demais. Irradiamos o mundo que nos cerca pela intensidade de nossa imaginação e sentimento. Mas neste mundo tridimensional de nosso tempo bate devagar. E assim, nem sempre observamos a relação do mundo visível com nossa natureza interior. Agora isso é realmente o que eu quis dizer. Achei que tinha dito que eu não seja mal interpretado. Esse é o meu princípio. Você e eu podemos contemplar um ideal e torná-lo ao nos apaixonarmos por ele. Por outro lado, podemos contemplar algo de que não gostamos de coração. E ao condená-lo, nos tornaremos isso. Mas por causa da lentidão do tempo neste mundo tridimensional, quando nos tornamos o que contemplamos, esquecemos que antigamente nos propusemos a adorá-lo ou destruí-lo. A lição desta noite é a pedra angular da Bíblia. Então me dê sua atenção. A pergunta mais importante feita na Bíblia será encontrada no capítulo 16 do Evangelho de São Mateus. Como você sabe, todas as histórias da Bíblia são suas histórias. Seus personagens vivem apenas na mente do homem. Eles não têm nenhuma referência a qualquer pessoa que viveu no tempo e no espaço,
ou a qualquer evento que tenha ocorrido na terra. O drama relatado em Mateus se dá dessa maneira. Jesus se volta para seus discípulos e lhes pergunta: quem dizem os homens que eu sou? O Filho do Homem? Mateus 16:13. E eles disseram: uns dizem que tu és João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. E ele lhes disse: mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E eu também te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. Mateus 16, 14 a 18. Jesus, voltando-se para os seus discípulos, é o homem voltando-se para a sua mente disciplinada em autocontemplação. Você se pergunta: quem os homens dizem que eu sou? Em nossa linguagem, eu me pergunto o que os homens pensam de mim. E você responde: alguns dizem que João voltou, alguns dizem Elias, outros dizem que Jeremias, e ainda outros, um profeta antigo que voltou. É muito lisonjeiro ouvir que você é, ou que se parece, com os grandes homens do passado, mas a razão esclarecida não é escravizada pela opinião pública. Ele está apenas preocupado com a verdade. Então se faz outra pergunta: mas quem dizeis que eu sou? Em outras palavras, quem sou eu? Se eu for ousado o suficiente para assumir que sou Cristo Jesus, a resposta virá: tu és Cristo Jesus. Quando eu puder assumi-lo e senti-lo e vivê-lo com ousadia, direi a mim mesmo: carne e sangue não poderia ter me dito isto, mas meu Pai, que está nos céus, me revelou. Então, eu faço desse conceito de eu a rocha sobre a qual estabeleço minha igreja, meu mundo. Se não crerdes que eu sou ele, morrereis em vossos pecados. João 8, 24. Como a consciência é a única realidade, devo assumir que já sou aquilo que desejo ser. Se não acredito que já sou o que quero ser, então permaneço como sou e morro nessa limitação. O homem está sempre procurando algum suporte para se apoiar. Ele está sempre procurando alguma desculpa para justificar o fracasso. Essa revelação não dá ao homem desculpa para o fracasso. Seu conceito de si mesmo é a causa de todas as circunstâncias de sua vida. Todas as mudanças devem vir, primeiro, de dentro de si mesmo. E se não muda por fora, é porque não mudou por dentro. Mas o homem não gosta de sentir que é o único responsável pelas suas condições de vida. Desde então, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: ireis vós também? Então Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. João 6, 66 a 68. Posso não gostar do que acabei de ouvir, que devo me voltar para minha própria consciência como a única realidade, o único fundamento sobre o qual todos os fenômenos podem ser explicados. Era mais fácil viver quando eu podia culpar o outro. Era muito mais fácil viver quando eu podia culpar a sociedade pelos meus males, ou apontar o dedo para o outro lado do mar e culpar outra nação. Era mais fácil viver quando eu podia culpar o clima pela maneira como me sinto. Mas dizer-me que eu sou a causa de tudo o que me acontece
que estou sempre moldando o meu mundo em harmonia com minha natureza interior, é mais do que o homem está disposto a aceitar. Se isso for verdade, para quem eu iria? Se essas são as palavras da vida eterna, devo retornar a elas, mesmo que pareçam tão frágeis de digerir. Quando o homem compreende isso completamente, ele sabe que a opinião pública não importa, pois os homens apenas lhe dizem quem ele é. O comportamento dos homens constantemente me dizem quem eu concebi ser. Se eu aceitar esse desafio e começar a viver de acordo com ele, finalmente chego ao ponto que é chamado de grande oração da Bíblia. É relatado no capítulo 17 do Evangelho de São João: concluí a obra que me deste para fazer. João 17, versículo 4. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. João 17, versículo 5. Enquanto estive com eles no mundo, guardei-os em teu nome. Os que me deste guardei, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição. João 17, 12. É impossível que algo se perca. Nesta economia divina, nada pode ser perdido, nem mesmo pode passar. A pequena flor que floresceu uma vez, floresce para sempre. É invisível para você aqui, com seu foco limitado, mas floresce para sempre na dimensão maior de seu ser, e amanhã você o encontrará. Tudo que você me deu, eu guardei em seu nome, e ninguém perdi, exceto o filho da perdição. O filho da perdição significa simplesmente a crença na perda. Filho é um conceito, uma ideia. Perdido é perda. Só perdi verdadeiramente o conceito de perda, pois nada pode ser perdido. Posso descer da esfera onde a própria coisa vive agora, e à medida que desço em consciência para um nível inferior dentro de mim, ela passa do meu mundo. Eu digo, perdi minha saúde, perdi minha riqueza, perdi minha posição na comunidade, eu perdi a fé, perdi 1000 coisas, mas as coisas em si mesmas, uma vez que foram reais em meu mundo, nunca podem deixar de ser. Eles nunca se tornam irreais com o passar do tempo. Eu, por minha descida em consciência a um nível inferior, faço com que essas coisas desapareçam de minha vista e digo, eles se foram. Eles então estão acabados no que diz respeito ao meu mundo. Tudo que eu preciso fazer é ascender ao nível onde eles são eternos. E eles, mais uma vez, se objetivam e aparecem como realidades dentro do meu mundo. O ponto crucial de todo o capítulo 17 do Evangelho de João é encontrado no versículo 19. E por eles eu me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. Até então, eu pensava que poderia mudar os outros através do esforço. Agora eu sei que não posso mudar o outro, a menos que primeiro mude a mim mesmo. Para mudar o outro dentro do meu mundo, devo primeiro mudar meu conceito desse outro. E para fazê-lo melhor, eu mudo meu conceito de eu. Pois foi o conceito que eu tinha de eu que me fez ver os outros como eu via. Se eu tivesse um conceito nobre e digno de mim mesmo, nunca teria visto o desagradável nos outros. Em vez de tentar mudar os outros por meio de argumentos e força, deixe-me ascender em consciência a um nível mais alto e eu mudarei automaticamente os outros mudando o eu. Não há ninguém para mudar além de si mesmo. Esse eu é simplesmente sua percepção, sua consciência, e o mundo em que vive é determinado pelo conceito de que você tem de si mesmo.
É para a consciência que devemos nos voltar como a única realidade, pois não há uma concepção clara da origem dos fenômenos, exceto que a consciência é tudo e tudo é consciência. Você não precisa de ajudante para lhe trazer o que procura. Não acredite nem por um segundo que estou defendendo a fuga da realidade quando peço que você simplesmente assuma que agora é o homem ou a dama que deseja ser. Se você e eu pudéssemos sentir como seria se fôssemos agora o que queremos ser e vivêssemos nessa atmosfera mental como se fosse real, então, de uma maneira que não sabemos, nossa suposição se tornaria um fato. Isso é tudo o que precisamos fazer para ascender ao nível em que nossa assunção já é uma realidade objetiva e concreta. Eu não preciso mudar nenhum homem. Eu me santifico e assim santifico os outros. Para os puros, todas as coisas são puras. Nada é imundo em si mesmo. Romano 14, versículo 14. Não há nada impuro em si mesmo, mas você, pelo seu conceito de si mesmo, vê as coisas limpas ou impuras. Eu e meu Pai somos um. João 10, 30. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas, se o faço, ainda que não creiais em mim, crede nas obras, e creiais que o Pai está em mim e eu nele. João 10, 37 e 38. Ele se fez um com Deus e não achou estranho ou roubo fazer as obras de Deus. Você sempre dá frutos em harmonia com o que você é. É a coisa mais natural do mundo que a pereira dê peras, uma macieira dê maçãs, e o que o homem molde as circunstâncias de sua vida em harmonia com sua natureza interior. Eu sou a videira, vocês são os ramos. João 15, 5. Um ramo não tem vida, a não ser que esteja enraizado na videira. Tudo o que preciso fazer para mudar o fruto é mudar a videira. Você não tem vida no meu mundo, a não ser que eu tenha consciência de você. Você está enraizado em mim e, como fruto, você dá testemunho da videira que eu sou. Não há realidade no mundo além da sua consciência, embora agora você possa parecer o que não quer ser. Tudo o que você precisa fazer para mudar isso e provar a mudança pelas circunstâncias em seu mundo é assumir silenciosamente que você é o que agora quer ser, e de alguma maneira que você não sabe que se tornará. Não há outra maneira de mudar este mundo. Eu sou o caminho. O meu eu sou, minha consciência, é a maneira pela qual mudo o meu mundo. À medida que mudo meu conceito de eu, mudo meu mundo. Quando homens e mulheres nos ajudam ou nos atrapalham, eles apenas desempenham o papel que nós, por nosso conceito de eu, escrevemos para eles, e eles o desempenham automaticamente. Eles devem desempenhar os papéis que estão desempenhando, porque somos o que somos. Você só mudará o mundo quando se tornar a personificação daquilo que deseja que o mundo seja. Você tem apenas um presente neste mundo, que é verdadeiramente seu para dar, e esse é você mesmo. A menos que você mesmo seja o que você quer que o mundo seja. Você nunca verá isso neste mundo, a menos que vocês não acreditem que eu sou ele. Vocês morrerão em seus pecados. João 8, 24. Você sabe que não há dois nesta sala que vivem no mesmo mundo. Estamos indo para casa em mundos diferentes esta noite. Fechamos nossas portas em mundos totalmente diferentes. Levantamos amanhã e vamos trabalhar, onde nos encontramos e conhecemos outros, mas vivemos em mundos mentais diferentes, mundos físicos diferentes.
Só posso dar o que eu sou. Não tenho outro presente para dar. Se eu quero que o mundo seja perfeito, e quem não quer? Eu falhei apenas porque eu não sabia que eu nunca poderia vê-lo perfeito, até que eu mesmo me tornasse perfeito. Se eu não for perfeito, não posso ver a perfeição, mas no dia em que me tornar isso, embelezarei meu mundo, porque eu vejo com meus próprios olhos. Para os puros, todas as coisas são puras. Tito 1, versículo 15. Ninguém aqui pode me dizer que você ouviu a mesma mensagem, em qualquer noite. A única coisa que você deve fazer é ouvir o que eu digo através daquilo que você é. Deve ser filtrada através de seus preconceitos, suas superstições e seu conceito de si mesmo. O que quer que você seja deve vir através disso e ser colorido pelo que você é. Se você está perturbado e gostaria de que eu fosse algo diferente do que pareço ser, então você deve ser o que você quer que eu seja. Devemos nos tornar aquilo que queremos que os outros sejam, ou nunca os veremos ser. Sua consciência, minha consciência, é a única base verdadeira no mundo. Este é o que se chama Pedro na Bíblia, não um homem. Essa fidelidade que não pode se voltar para ninguém, que não pode ser lisonjeada quando os homens lhe dizem que você é João que volta. E é muito lisonjeiro saber que você é João Batista que voltou, ou o grande profeta Elias ou Jeremias. Então, eu ensurdeço meus ouvidos para essa pequena notícia muito lisonjeira que os homens me dariam e me pergunto, mas, honestamente, quem sou eu? Se eu puder negar as limitações de meu nascimento, meu ambiente e a crença do que sou apenas uma extensão de minha árvore genealógica, e sentir dentro de mim que sou Cristo e sustentar essa suposição até que ela ocupe um lugar central e forme o centro da minha energia. Farei as obras atribuídas a Jesus, sem pensamento ou esforço. Moldarei um mundo em harmonia com aquela perfeição que assumi e sinto brotar dentro de mim. Quando abro os olhos dos cegos, destaco os ouvidos dos surdos, dou alegria ao luto e beleza às cinzas. Então, só então, estabeleci verdadeiramente esta videira dentro de mim. Isso é o que eu faria automaticamente se estivesse realmente consciente de ser o Cristo. Disse desta presença. Ele provou que ele era Cristo por suas obras. Nossas alterações ordinárias de consciência, à medida que passamos de um estado para outro, não são transformações, porque cada uma delas é rapidamente sucedida por outra na direção inversa. Mas sempre que nossa suposição se torna tão estável a ponto de expulsar definitivamente seus rivais, então, esse conceito central habitual define nosso caráter e é uma verdadeira transformação. Jesus, ou a razão esclarecida, não viu nada impuro na mulher apanhada em adultério. Ele disse a ela, ninguém te condenou? João 8,10. Ela disse, não, homem, Senhor. E Jesus lhe disse, nem eu te condeno, vai e não peques mais. João 8,11. Não importa o que seja trazido diante da presença da beleza. Ela vê apenas a beleza. Jesus estava tão completamente identificado com o amável que ele era incapaz de ver o que não era amável. Quando você e eu realmente nos tornarmos conscientes de ser Cristo, nós também endireitaremos os braços dos murchos e ressuscitaremos as esperanças mortas dos homens. Faremos todas as coisas que não podíamos fazer quando nos sentimos limitados por nossa árvore genealógica. É um passo ousado e não deve ser tomado de ânimo leve, porque fazê-lo é morrer. João
o homem de 3 dimensões é decapitado ou perde seu foco tridimensional para que Jesus, o ser quadridimensional, possa viver. Qualquer ampliação do nosso conceito de self envolve uma separação um tanto dolorosa com concepções hereditárias, fortemente enraizadas. Os ligamentos são fortes que nos mantêm no ventre das limitações convencionais. Tudo que você acreditava anteriormente, você não acredita mais. Você sabe agora que não há poder fora da sua própria consciência. Portanto, você não pode recorrer a ninguém fora de si mesmo. Você não tem ouvidos para a sugestão de que algo mais tem poder nele. Você sabe que a única realidade é Deus, e Deus é sua própria consciência. Não há outro Deus. Portanto, sobre esta pedra, você constrói a igreja eterna e ousadamente assume que você é esse ser divino, autogerado porque você ousou se apropriar daquilo que não foi dado a você em seu berço. Um conceito de eu, não formado no ventre de sua mãe. Um conceito de auto concebido fora dos ofícios do homem. A história é lindamente contada na Bíblia usando os 2 filhos de Abraão. Um abençoado, Isaque, nascido fora dos ofícios do homem, e o outro, Ismael, nascido em cativeiro. Sara era muito velha para gerar um filho, então seu marido Abraão foi até a serva Agar, a peregrina, e ela concebeu o velho e deu à luz a um filho chamado Ismael. A mão de Ismael estava contra todo homem, e a mão de todo homem contra ele. Toda criança nascida de mulher nasce em cativeiro, nascida em tudo o que seu ambiente representa, independentemente de ser o trono da Inglaterra, a Casa Branca ou qualquer grande lugar do mundo. Cada criança nascida de mulher é personificada como este Ismael, o filho de Agar. Mas adormecido em cada criança está o abençoado Isaque, que nasceu fora dos ofícios do homem, e nasceu somente pela fé. Este segundo filho não tem pai terreno, ele é autogerado. O que é o segundo nascimento? Eu me encontro homem, não posso voltar ao ventre de minha mãe, e ainda assim devo nascer uma segunda vez. A menos que um homem nasça de novo, ele não pode entrar no reino de Deus. João 3, versículo 3. Eu calmamente me aproprio daquilo que nenhum homem pode me dar, nenhuma mulher pode me dar. Atrevo-me a assumir que sou Deus. Isso deve ser de fé. Isso deve ser de promessa. Então, eu me torno o abençoado. Eu me torno Isaque. À medida que começo a fazer as coisas que somente esta presença poderia fazer, sei que nasci das limitações de Ismael e me tornei herdeiro do reino. Ismael não podia herdar nada, embora seu pai fosse Abrão, ou Deus. Ismael não teve ambos os pais dos piedosos. Sua mãe era Agar, a escrava, e por isso ele não podia participar da propriedade de seu pai. Você é Abraão e Sara, e contido em sua história, e contido em sua própria consciência, há um esperando por reconhecimento. No Antigo Testamento é chamado Isaque, e no Novo Testamento é chamado Jesus, e nasce sem a ajuda do homem. Ninguém pode lhe dizer que você é Cristo Jesus. Nenhum homem pode lhe dizer e convencê-lo de que você é Deus. Você deve brincar com a ideia e imaginar como seria ser Deus. Nenhuma concepção clara da origem dos fenômenos é possível, exceto que a consciência é tudo, e tudo é consciência. Nada pode ser desenvolvido do homem que não esteja potencialmente envolvido em sua natureza. O ideal que servimos e esperamos alcançar
nunca poderia ser desenvolvido a partir de nós, se não estivesse potencialmente envolvido em nossa natureza. Deixe-me agora recontar e enfatizar uma experiência minha, impressa por mim há 2 anos, sob o título A Busca. Acho que irá ajudá-lo a compreender esta lei da consciência e mostrar-lhe que você não tem ninguém para mudar além de si mesmo, pois você é incapaz de ver além do conteúdo de sua própria consciência. E aqui terminamos a parte 1. Eu queria agradecer aos inscritos do 1º de maio, Anderson Buiati e Ana Becker. Eu encontrei com eles num casamento da Mariana, conversei com eles e eles resolveram se inscrever lá comigo, na hora. Então, muito obrigado por isso. E se você, que ainda não foi convidado a se inscrever no canal, eu estou fazendo esse convite. Se inscreva e divulgue entre as pessoas que você conhece e vamos deixar outras pessoas ouvirem essas maravilhas do Neville Goddard, que de uma certa forma pode transformar a minha vida e a sua. Então creia, não tem ninguém para mudar além de si mesmo. Se você não mudar, o seu mundo continuará sempre do jeito que é, porque é assim que você é. Mas a partir do momento que você mudar você mesmo, o seu interior, você vai mudar tudo no seu exterior também. Então, valeu e obrigado.